O iceberg de rabbit hole japoneses. No começo do ano de 2023, eu postei um vídeo de um iceberg de rabbit holes aqui do Brasil. E esse foi o vídeo que mais deu alcance aqui no canal. Eu agradeço muito por isso. Rabbit holes são basicamente quaisquer assuntos que vão te prender por algum tempo. O Japão é definitivamente um país que muitas coisas acontecem. O que não falta lá é assunto desse tipo. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Não só por conta do alcance que o iceberg do Brasil teve, mas por conta do tanto de tópicos interessantes que eu encontrei. Vocês estão prontos? Arruma a postura, pega a pipoca e vem comigo. Cat Island. Eu andei percebendo que gatos são os bichos que parece que estão sempre muito inseridos na cultura japonesa. Lá eles possuem, por exemplo, o Maneki-neko, uma figura extremamente comum no Japão de um gatinho que representa a sorte. Os gatos também estão muito inseridos no folclore japonês, em várias histórias e lendas. Eles também têm a Hello Kitty. Que animal seria esse? Temos também aquelas personagens de anime que têm orelhas de gato. Eu não sei se vocês já assistiram O Reino dos Gatos, do estúdio Ghibli, mas esse é um filme que demonstra o quanto o Japão tem apreço por esse bicho. E não sendo o suficiente, o Japão também possui uma ilha, que existem mais gatos do que pessoas. Esse lugar é a ilha de Aoshima, situada no sul do arquipélago japonês. Com menos de 15 habitantes humanos, estima-se que haja quase 200 gatos vivendo na ilha. Assim que você pisar na ilha, você vai ser calorosamente recebido por dezenas de gatinhos que circulam pelo pier. Se eu for nesse lugar, acho que eu só derreto, gente, simplesmente. É muita fofura. Durante os anos 40, a ilha chegou a abrigar quase 900 habitantes. Mas com o passar do tempo, a sua economia acabou enfraquecendo, por isso muitos habitantes acabaram se mudando da ilha. Os gatos, no entanto, permaneceram, e como não haviam predadores que ameaçassem sua população, eles acabaram reproduzindo muito. Atualmente, a grande maioria dos habitantes da ilha são idosos, que cuidam carinhosamente dos gatinhos. No entanto, o futuro de Aoshima como a Ilha dos Gatos é incerto. Em 2018, uma campanha de esterilização foi realizada na ilha, devido ao envelhecimento da população local, que enfrenta dificuldades para cuidar dos animais. É, gente, pressionem F. ブラジルの日本植民地化。 No final do século XIX, o Japão possuía uma população excessiva. Enquanto isso, o Brasil enfrentava a escassez de mão de obra, principalmente por conta da necessidade de trabalhadores nas extensas plantações de café. Foi assim que surgiu o intercâmbio que eventualmente fez do Brasil o país com a maior população de descendentes japoneses fora do Japão, com cerca de 1,5 milhão de pessoas. É coisa pra caralho. A primeira onda de imigrantes japoneses chegou ao Brasil em 18 de junho de 1908. Um navio com 781 pessoas atracou no Porto de Santos. Inicialmente, boa parte dos imigrantes planejavam trabalhar arduamente por vários anos. Todos tinham o sonho de enriquecer e um dia retornar gloriosamente ao Japão. No entanto, poucos imigrantes realmente voltaram. A imigração se intensificou nas décadas de 1920 e 1930. Na metade dos anos de 1930, havia mais de 500 mil de japoneses no Brasil. Parte dos trabalhadores das plantações de café vieram a se tornar agricultores independentes que se estabeleceram nos estados de São Paulo e Paraná. A vida social girava em torno dos costumes japoneses, com pouca interação com os brasileiros. A contribuição japonesa abrange várias coisas interessantes. Nosso grande apreço por sushi, animes e por algumas artes marciais possivelmente nasceu dessa colonização. ゴジラ日本市民。 E se eu contasse pra vocês que o Godzilla possui uma cidadania oficial japonesa? Pois é, eu não sei o que falar sobre isso, é só muito aleatório. クソゲ。 A palavra kusoji é uma combinação das palavras japonesas ge, que é uma abreviação de Gemo, que significa jogo, e Kuzo, que significa literalmente merda. Você junta os dois e temos a palavra jogo merda. Olha só que legal. Esse termo é amplamente utilizado na cultura asiática para se referir a jogos de baixa qualidade. O rolê é que existem comunidades, nichos japoneses que gostam muito de jogos ruins. Ou seja, quanto mais cagado for o jogo, quanto mais quebrado for o jogo, mais ele é apreciado. É aquele ditado que diz que tudo que é muito ruim fica bom. チャージマン券。
Esse é o anime de 1970 que é conhecido por ser muito ruim. A animação era bem tosca e a dublagem era horrível. Os episódios duravam cerca de 7 minutos, mas eu te garanto que se você for assistir qualquer um deles, vão ser os 7 minutos mais longos da sua vida inteira. O enredo basicamente conta sobre um menino com superpoderes que luta contra... O que é isso? Meu Deus do céu. Com exceção de vídeos como esse, você não encontra tantas pessoas comentando sobre esse anime até o momento que estou gravando. Todavia, no Japão, essa animação é realmente bem popular. Ela é um meme extremamente conhecido na cultura da internet japonesa. Akihabara Tape. Esse Rabbit Hole é tipo uma versão japonesa daquela música misteriosa Phone My Mind. Ou seja, mais uma Lost Media que várias pessoas tentam buscar pela origem. Um certo dia, em Tóquio, no início dos anos 90, uma pessoa estava mexendo em uma caixa de fitas cassete em uma loja de segunda mão em Akihabara. Akihabara seria tipo uma Santa Ifigênia, só que de Tóquio e de anime. Um ponto turístico bem famoso entre os otaquinhos que eu com certeza vou visitar no dia que eu for pro Japão. Ele é considerado o epicentro da cultura otaku e também pode ser chamado de cidade do anime. É bem legal, bem interessante pra quem gosta. Enfim, continuando. A pessoa encontrou uma fita cassete por apenas 50 ienes, mais ou menos R$1 ou R$2 se você for converter. Ela então comprou a fita e quando foi ouvir, acabou descobrindo essa música. A pessoa em questão nunca havia ouvido essa música antes, e até aí tudo bem, mas é claro, o buraco é bem mais fundo. Alguns anos depois, mais ou menos entre 2000 a 2007, a pessoa que comprou a fita postou a música em alguns sites japoneses e ninguém conhecia ela também. E sim, houve sim uma busca coletiva no Reddit, igualmente fizeram com o Phone My Mind e várias outras músicas perdidas. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ninguém a encontrou. Mas tão quase, apesar de que eu acho que essas investigações são muito difíceis, porque, tipo, é um bagulho de muito tempo atrás, você não garante que o artista tá vivo ainda, tá ligado? Também existem várias pessoas que consideram a música amaldiçoada. Não exatamente amaldiçoada no sentido da palavra, mas dizem que a música é assustadora pelo jeito que ela é cantada. A forma que a letra pode ser interpretada também pode assustar algumas pessoas. Sempre tem que ter essas teorias, né? Puta que pariu. Mas eu tenho 100% de certeza que isso é algo completamente psicológico. Pelo menos eu não achei nada demais. Mas e vocês? Eu acredito que parte de vocês devem, no mínimo, se sentir desconfortável com essas bonecas japonesas. Já outra parcela, assim como eu, acham elas bem bonitas e gostam bastante da estética. Essas bonecas são bem tradicionais do Japão e existem várias versões delas. Mas essa aqui em específico é a considerada mais cursed, assim dizendo. É o mesmo tipo de boneca que aquele canal Nano825763 usava em seus vídeos. Apesar de eu não sentir medo delas, caso você sinta, eu consigo entender você. E eu não só consigo te entender, como eu vou te dar mais um motivo pra você sentir. Nossa, eu sou muito pau no cu, né, velho? Começaremos no ano de 1978, quando Junji Nagawa, um ator, roteirista e diretor de peças tradicionais japonesas, participou de uma transmissão de rádio noturna. Enquanto ele se preparava, encontrou um de seus colegas chorando histericamente. O homem, que era um cantor, disse a ele que ouviu a voz de uma das suas fãs enquanto uma de suas músicas estavam tocando. O problema é que essa fã havia falecido há meses. E Nagawa, sendo um homem que dedicou parte de sua carreira a investigar eventos sobrenaturais, lidou surpreendentemente bem com a situação e levou o diretor do programa de volta para casa de táxi, já que o rapaz ainda estava bem abalado com o incidente que aconteceu na estação de rádio. De repente, Inagawa viu algo nas ruas. Uma garotinha vestindo kimono vermelho. Até hoje, ele afirma que a menina parecia completamente normal até começar a levitar em sua direção. Porra, moleque. Nem o diretor, nem o motorista do táxi viram nada. Logo após o incidente, ele relatou ter ouvido ruídos estranhos e passos em sua casa, mas não deu muita importância na época. Mais tarde, ele começaria a trabalhar em um novo projeto teatral, que envolvia uma boneca como peça central. Para sua surpresa, ao ver a boneca, percebeu o quanto ela se parecia com a menina que ele viu naquela noite. Mal sabia ele que isso seria o começo de um pesadelo, ou o começo da maldição dessa boneca que eu
não sei pronunciar o nome. Uma boneca que seria tão amaldiçoada que só de olhar pra alguma foto dela, vocês já estariam sendo amaldiçoados também. A partir desse momento, a vida das pessoas que trabalhavam na peça se tornaria bastante agitada. O artesão que fez a boneca desapareceu. A casa do roteirista foi incendiada. E o primo do manipulador da marionete faleceu repentinamente. Durante os ensaios, acidentes também ocorreram, afetando não apenas os adereços, mas também a equipe, com alguns deles se machucando. Curiosamente, todos eles sempre se machucavam ou na mão direita ou no joelho direito, como se fosse um tipo de padrão, sabe? Cansado disso e preocupado com o bem-estar de sua equipe, Inagawa levou a boneca em diferentes templos e santuários. Eventualmente, ela foi colocada em um caixão e as coisas pareceram ficar mais de boa por um tempo. A peça continuou e tudo parecia estar bem. Chocantemente, o pai de Inagawa faleceu subitamente no dia seguinte. O manipulador de marionetes, Sr. Maeno, levou a boneca para casa depois que a peça terminou. Dizem que sua saúde mental declinou consideravelmente durante esse período. E se preparem que é agora que começa o verdadeiro rabbit hole dessa história. No ano de 1979, uma estação de TV ficou sabendo da boneca e convidou Inagawa e o Sr. Maeno para uma entrevista. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Durante o episódio, acontecimentos bizarros começaram a acontecer, como quedas de luzes e falhas técnicas. Membros da equipe e a plateia começaram a se sentir desconfortáveis. O Sr. Maeno conversava com a boneca como se ela fosse uma pessoa real. Até hoje, esse episódio específico não pôde ser encontrado e é considerado uma lost media. No entanto, as pessoas no Fórum Chuchan coincidem que a transmissão realmente aconteceu. E foi ainda pior, já que muitas pessoas ligaram para o programa perguntando sobre a identidade de uma criança ao lado da boneca. Só que nenhuma criança estava presente no programa. É bem fácil pensar que isso é apenas um caso de histeria coletivo de efeito Mandela, mas realmente existem imagens que foram tiradas do programa. Simplesmente bizarro. 物件画像女性 Esse tópico conta sobre uma foto de um anúncio imobiliário de uma casa localizada na cidade de Okayama. A princípio, não parece ter nada de errado até você chegar nessa imagem. Daí, por motivos óbvios, isso acabou viralizando pra caralho no Japão. O pior de tudo é nunca terem dado uma explicação pra isso. 口裂け女 Kushisaki Onna, que em japonês significa a mulher com a boca cortada, é uma famosa lenda japonesa que tem raízes históricas, e até hoje ela ainda é contada. A história envolve uma mulher que, de acordo com a lenda, tem a sua boca cortada de orelha a orelha. Ela também usaria uma máscara cirúrgica para cobrir seu rosto, e carregaria uma tesoura com ela. Obviamente, essa tesoura serve pra, fazer tique-tique nas vítimas. A narrativa da lenda varia, mas geralmente envolve a Kushisaki Onna abordando pessoas, especialmente à noite. Quando você se depara com ela, ela te faz uma pergunta simples: eu sou bonita? Caso você seja um pau no cu e responda não ou de algum jeito negativo, ela simplesmente mata você. Se a resposta for sim, a Kushisaki Onna revelará seu rosto e perguntará novamente: e agora? Se a vítima for muito burra e responder não, será atacada, enquanto a resposta positiva resultará em um corte na boca da vítima, para que assim ela se pareça com Kushisaki Onna. A pessoa que criou essa história queria que você tomasse no cu de qualquer jeito, né, mano? A origem da lenda de Kushisaki Onna não é totalmente clara. Não se sabe exatamente como ela surgiu. Existem apenas histórias de uma mulher que teve sua boca desfigurada pelo seu marido ciumento. Kushisaki Onna também rendeu uma adaptação em filme que foi lançado no ano de 2007. モダントイレレストラン Esse tópico é bem nojentinho, então já peço perdão às pessoas que estiverem comendo e assistindo a esse vídeo. Apesar desse restaurante ser localizado em Taiwan, na China, esse é um tópico bastante popular no Japão. O tema desses restaurantes são baseados em servir comidas em tigelas em formato de privadas. Por qual motivo? Daí toda a comida fica meio que parecendo bosta no vaso sanitário. Só de olhar as imagens, o meu apetite simplesmente vai pra casa do caralho, mas enfim, né? O nome de algum de seus pratos são diarreia com fezes secas, cocô sangrento e também dissenteria verde. Eu não sei nem pronunciar isso direito. O criador afirma que sua inspiração para o restaurante veio de um personagem de um anime chamado Dr. Slump. Como esse cara pensou que isso era uma boa ideia, mano? Que raiva! 古代犬鳴トンネル
O antigo túnel Inunaki é um local onde diversas mortes horríveis ocorreram. Hoje ele se resume a lendas, assombrações e energias pesadas. É dito que esse é o túnel mais assombrado do Japão. Pessoas foram mortas não apenas dentro do túnel, mas também do lado de fora. É também considerado o lugar mais assustador da região. Os relatos de histórias de assombração nunca terminam. De acordo com lendas locais, durante a construção do túnel, muitos trabalhadores acabaram morrendo devido a acidentes e imprevistos. Seus corpos teriam sido enterrados nas paredes do túnel, e também dizem que seus espíritos irritados assombram a região até os dias de hoje. No entanto, ele é especialmente famoso por um assassinato que ocorreu no dia 7 de dezembro de 1988. O túnel fica localizado perto do reservatório de Inunaki, na cidade de Miyawaka, na prefeitura de Fukuoka, a cerca de 160 quilômetros ao norte de Nagasaki. Embora o túnel seja completamente bloqueado, ainda é possível entrar nele. E gente, só de ver imagens desse lugar eu já sinto uma energia horrível. Aquela energia pesada, sabe? Você imagina então em visitar o lugar em si, meu Deus do céu. Aí foda-se, né? Hecate Station. Hecate Station é um site muito estranho, cheio de enigmas, símbolos e coisas que eu não faço ideia. Após um certo tempo explorando o site, você acaba se deparando com a página que te pede para colocar uma senha. No momento em que você se propõe a descobrir a senha correta, meus parabéns, você já caiu nesse rabbit hole. Ao colocar a senha, somos redirecionados a uma página que um diário com 9 capítulos é baixado. Cada capítulo desse diário possui ou o nome de um planeta ou de uma fase da Lua. Se você espera que em algum momento você vai entender esse tópico, me desculpa, mas você não vai. Existe uma comunidade de pessoas tentando meio que decifrar o enigma do diário, mas por enquanto, assim pelo que parece, eu acho que não deu em muita coisa não. Algumas pessoas chegam até mesmo a especular que o criador do enigma seria um tipo de viajante do tempo. Quando você não tem muita resposta pra alguma coisa, sua imaginação não tem limites, sei lá, né? Ai to Yuki to Kashiwamochi. Esse jogo é no estilo Candy Crush, e não, você não pode colocar sua mãe ou sua avó pra jogar esse jogo aqui em específico, tá? Não faça isso, pelo amor de Deus. E o motivo que esse jogo não é feito pra tua avó é porque ele gradualmente vai ficando mais sombrio à medida que você joga. Temos uma menina de cabelo verde no canto e temos um menino no fundo. Ele vai se aproximando cada vez mais até que ele chega no meio da tela. Ao chegar, o rosto do menino se torna um crânio, meio que simbolizando a morte que chegou para levar a menina, e no final do jogo ela acaba morrendo. A história que teria por trás seria então a de uma garota tentando sobreviver, mais especificamente uma garota doente. Há também o final alternativo em que, caso sua pontuação seja igual ou superior a 50.000, veremos uma cena da garota acordando do coma. Shinouta. O Inferno de Tomina é uma lenda que conta sobre um poema japonês amaldiçoado. Ela narra a jornada de uma menina e suas irmãs enquanto descem ao inferno. Meu Deus do céu, que história linda! O poema foi escrito por Yomota Inuhiko, em um livro chamado Coração é como uma pedra rolante. No entanto, o poema só ficou famoso depois de ser incluído na 27ª coleção de poemas de Saizo Yasu. E o ponto desse tópico é que o poema só pode ser lido mentalmente, mas nunca em voz alta. Pois caso você lê em voz alta, meio que você é amaldiçoado. Há um boato que o locutor de rádio do distrito de Fukuoka tentou ler o poema, mas acabou passando mal durante a leitura. Ele também acabou ferindo sua cabeça, entretanto, ele sempre negou que o poema tenha relação com o ocorrido. Yahoo Answer への奇妙な投稿。 Eu não sei dizer muito bem o motivo, mas eu achava que o Yahoo Respostas tinha sido algo mais aqui do Brasil. Eu não sabia que ele também era muito utilizado lá fora. Interessante. E caso você seja muito geração TikTok e não conheça, o Yahoo Respostas era um site bem antigo que os usuários faziam perguntas e outras pessoas respondiam. Simplesmente isso. Algumas pessoas usavam pra fazer perguntas sérias, mas bicho, eu acho que 99% das perguntas era só bobajada. Se você pesquisar, você encontra diversos vídeos de pessoas reagindo a perguntas idiotas desse site. By the way, essa história aqui é bem bizarra e pode realmente te prender por alguns minutos. Em 2012, no site japonês do Yahoo Respostas, uma mãe preocupada fez uma publicação pedindo ajuda, explicando que sua filha adolescente tinha um mau hábito de se dar autoprazer.
de forma compulsiva, sabe? No entanto, esse não é o motivo pelo qual essa postagem é completamente bizarra. A mulher então continua a explicar como tem lidado com a situação e ela diz que está planejando acabar com esse problema cirurgicamente. Chega, é melhor parar por aqui porque isso é algo bem desconfortável de se ler. カーネル・サンダースの呪い Essa é uma história um pouco cômica que eu achei por aí na internet. Um time japonês de beisebol chamado Hanshin Tigers é supostamente amaldiçoado pelo fundador da rede de fast foods KFC, o Coronel Sanders. No ano de 1985, durante uma partida, torcedores se uniram próximos ao rio Dotonbori, em Osaka. Daí os caras aleatoriamente pegaram a estátua do Coronel Sanders e tacaram no rio. Tipo, foda-se. Foda-se tudo. Pra quem não sabe, ele morreu 5 anos antes desse acontecido. Logo após isso, o time iniciou uma sequência de 18 anos sem vitórias. Supostamente por uma maldição que foi lançada pelo espírito do fundador do KFC. 鹿島玲子 Só um aviso, dizem que após ouvir a história de Kashima Reiko, ela aparece na sua casa depois de um mês e te mata. Eba! Reza a lenda que Kashima Reiko era uma moça que morava na cidade de Hokkaido, no Japão. Durante uma noite, ela foi atacada por um grupo de homens, que a deixaram à beira da morte. Ela tentou pedir ajuda, mas ninguém a escutou. Ela tentou encontrar alguém para ajudá-la. Ela rastejou até um trilho de trem e acabou desmaiando. Inconsciente, um trem acabou passando por cima dela. Ela foi cortada no meio e seu corpo foi separado na altura da cintura. Desde então, o fantasma vingativo de Kashima Reiko vaga pelo mundo em busca de suas pernas perdidas. Ela é encontrada principalmente em banheiros escolares, mas ela também pode aparecer em seu banheiro de casa no meio da noite. Porra, velho, por que no meu banheiro? O que eu fiz, tá ligado? フェアリーの電話 Reza a lenda que havia uma jovem japonesa que possuía uma antiga boneca ocidental que ela gostava muito. O nome da boneca era Mary. O pai da garota conseguiu um novo emprego e a família teve que se mudar para uma nova cidade. Durante a mudança, a menina acidentalmente perdeu sua boneca. Uma certa noite, os pais da menina tiveram que sair e ela acabou ficando sozinha em casa. De repente, o telefone começou a tocar. Quando ela atendeu, ela escutou uma voz aguda. こんにちは、メアリーさんです。私は今、ゴミ捨て場にいます。 A garota ficou assustada e desligou o telefone, mas imediatamente ele começou a tocar novamente. もしもし、メアリーです。今、蔵の店にいます。 Mais uma vez ela desligou o telefone e mais uma vez ele começou a tocar. 今、あなたの家の前にいます。 Tremendo de medo, a garota abriu cuidadosamente a porta da frente. Acho que foi só um trote, pensou a menina. Ela suspirou aliviada e fechou a porta da frente. No entanto, assim que ela estava prestes a subir para o quarto, o telefone começou a tocar novamente. もしもし、メアリーです。私はあなたのすぐ後ろにいます。 A garota se virou lentamente. Mais tarde naquela noite, quando seus pais chegaram em casa, acabaram encontrando a menina deitada em uma poça de sangue. 花子さん Mais uma lenda urbana japonesa famosa sobre assombrações em banheiros escolares. No entanto, essa lenda não tem uma história específica, pois ela é sempre contada de uma forma diferente. A lenda de Hanako-san quase se tornou um fenômeno nacional na cultura japonesa na década de 80. Uma onda de histórias sobre avistamentos de fantasmas varreu as escolas do Japão, e praticamente toda criança tinha uma história da Hanako para contar. Por algum motivo, algo muito parecido já aconteceu aqui no Brasil. Até mesmo na minha época do ensino fundamental, ainda se falava bastante sobre a lenda da loira do banheiro. Mas daí eu me pergunto, qual seria o motivo para banheiros escolares serem palco para se criar tantas histórias de terror e teorias de fenômenos paranormais? Eu lembro que quando eu ia no banheiro da escola, eu sempre senti mais medo de entrar alguma pessoa e fazer alguma coisa comigo do que coisas paranormais em si. A conclusão é que existem milhares de versões diferentes desse tipo de história ao redor do mundo e talvez sempre vai existir. 企業様
Essa é uma lenda japonesa que conta sobre pintinhos amaldiçoados de uma fazenda de frangos. Eu não entendi quase nada da história e também me dá um pouco de preguiça, visto que esse texto dela definitivamente não é uma das coisas mais curtas que eu já li na minha vida, mas enfim, né? Eu também não faço ideia de onde eu encontrei esse tópico, nem me pergunte. Matsunaga Futoshi. Futoshi Matsunaga foi um famoso serial killer que aplicou diversos golpes e matou diversas pessoas. Ele nasceu em Kokurakita, na prefeitura de Fukuoka, e cresceu em Yanagawa. Ele foi um delinquente juvenil e foi transferido devido ao relacionamento com a estudante do ensino fundamental. Casou-se com uma mulher com apenas 19 anos com quem teve um filho. Apesar de ser casado, Matsunaga se envolveu com pelo menos 10 amantes. Por isso, ele também pretendia casar-se com sua ex-colega chamada Junko Ogata. E foi quando ele começou a se envolver com essa mulher que tudo começou, basicamente. Sua mãe, Shizumi, não aprovava de jeito nenhum esse casamento. Afinal, Matsunaga já era casado e meio que já possuía uma certa fama de pegador ali na região. Além de que ele era bem violento com Junko e era bem abusivo. Um certo dia, Matsunaga disse que queria conversar sós com a senhora Shizumi, e daí ele cometeu aquela coisa horrível que começa com E. Apesar dele ter feito a coisa horrível que ele fez com sua mãe, Junko ainda assim continuou com Matsunaga. Mas em 1985 ela tentou cometer No entanto, Matsunaga manipulou e a fez se afastar de sua família, convencendo ela de que sua família a odiava por causa desse ocorrido. Assim, ele conseguiu convencê-la a se mudar para viver com ele em 1985. Como consequência, abandonou sua mulher e seu filho. No mesmo ano, Matsunaga também comprou um prédio no qual ele operava um negócio de futons. Para quem não sabe, futon é basicamente um tipo de colchão japonês. Há relatos de que ele maltratava e torturava seus funcionários com choques elétricos. Esse cara era tão psicopata que ele literalmente dedicava o terceiro andar do prédio somente para torturar seus funcionários. Até o ano de 1992, Matsunaga e Junko haviam roubado 180 milhões de ienes por meio de fraudes ou por meio de chantagens. E os dois acabaram se tornando os criminosos mais procurados do Japão na época. O bagulho tava bem pesado. Tantos crimes, tantos roubos que esses dois cometeram, e só agora que eu vou finalmente comentar sobre seus assassinatos que começaram em 1993. Começou, pelo menos oficialmente, porque não tem como saber se os dois já matavam antes e nunca foi exposto. A primeira vítima dos dois foi uma mulher casada que Matsunaga meio que conseguiu manipular e depois convenceu a deixar seu marido. Essa mulher e um de seus 3 filhos morreram durante o tempo que passaram com Matsunaga e Junko. E durante esse período, ele afirmava que Junko era sua irmã. Essas mortes nunca foram diretamente ligadas a Matsunaga, mas é confirmado que pelo menos 11,8 milhões de ienes foram roubados dessa mulher. Entre 1994 e 1996, o casal fez a sua suposta segunda vítima, e dessa vez foi um homem chamado Kumio Toraya. Kumio havia anteriormente confidenciado a Matsunaga sobre seu histórico criminal, e foi assim que Matsunaga conseguiu chantageá-lo. Kumio e sua filha acabaram sendo mantidos em cativeiro no apartamento de Matsunaga. Lá eles foram torturados e Matsunaga fez com que sua filha mordesse seu próprio pai. Como resultado dessas torturas, Kumio acabou morrendo em 26 de fevereiro de 1996. Matsunaga conseguiu manipular e convencer a filha de Kumio de que ela havia assassinado seu próprio pai. Logo depois, eles manipularam mais uma mulher e sua filha. Mantiveram as duas em cativeiro e, como sempre, as duas foram torturadas. Essa mulher conseguiu fugir pulando da janela do segundo andar. Ela foi encontrada e internada no hospital psiquiátrico. Sua filha também conseguiu fugir. No mês seguinte, Junko saiu para trabalhar e não retornou. Matsunaga entrou em contato com a família dela e ameaçou e chantageou Shizumi, a mãe de Junko, por causa do que ele fez com ela em 1985. Para manipular Junko e fazer com que ela retornasse, ele acabou forjando seu próprio... E novamente ele cometeu aquela coisa que começa com E, só que dessa vez foi com a irmã de Junko. A família acabou entregando 66 milhões de ienes a Matsunaga após ele mantê-los em cativeiro. A forma que ele os controlava psicologicamente eram bem semelhante aos métodos do líder de seita Shoko Asahara. Outro caso criminal bem pesado do Japão. Em julho de 2000,
Matsunaga convenceu outra mulher a fugir com ele, atraída pela perspectiva de casamento. Em agosto do ano seguinte, após muita manipulação, ela acabou entregando seus filhos gêmeos a ele e a Junko. Eles também conseguiram arrancar 20 milhões de ienes da mulher, afirmando que precisariam do dinheiro para cuidar dos filhos. A filha de Kumio, que estava sendo mantida em cativeiro, escapou de Matsunaga em 30 de janeiro de 2002. No entanto, em 15 de fevereiro, Matsunaga a encontrou e a levou de volta. Em 6 de março, a garota escapou novamente de Matsunaga e finalmente denunciou os crimes à polícia. Ela tinha apenas 17 anos de idade. A polícia prendeu Matsunaga e Junko no dia seguinte, quando eles tentaram ir atrás da menina. Inicialmente, a mídia noticiou apenas que Matsunaga e Junko tinham mantido suas vítimas em cativeiro, até que os detalhes dos homicídios acabaram surgindo. O casal foi sendo acusado dos 7 assassinatos durante setembro de 2002 até maio de 2003. Nenhuma acusação de assassinato foi feita contra a filha de Kumio. Em 28 de setembro de 2005, os dois foram condenados à pena de morte, mas em 26 de setembro de 2007, a sentença mudou para prisão perpétua. Nevada-tan. Nevada-tan é o nome usado para descrever uma menina japonesa de 11 anos de idade que foi acusada de assassinar sua colega de classe. O assassinato ocorreu no dia 1º de junho de 2004, em uma escola primária em Sasebo, Japão, e ficou popularmente conhecido como Sasebo Slashing. Basicamente, ela fez tique-tique na garganta e nos braços de sua colega de classe, e para fazer isso, ela utilizou o estilete. A assassina não nomeada desde então se tornou um meme na internet. Seu nome, Nevada-tan, surgiu logo após a publicação de imagens da suspeita usando moletom com capuz com a palavra Nevada estampada no peito. Tan seria uma variação de Chan, um honorífico infantil geralmente usado nos animes. E o moletom seria comumente usado pela Universidade de Nevada e suas equipes esportivas, ou seja, nada demais, basicamente. E seu nome real não foi divulgado à imprensa devido aos procedimentos legais japoneses que proíbem a identificação de infratores menores de idade. No entanto, os membros do Fórum 2 Channel acabaram divulgando seu nome real em 18 de junho de 2004. Pouco se tem sobre ela na internet atualmente, pois por motivos óbvios ela provavelmente não deseja nenhuma exposição. 壺のスパの謎。 5 de maio de 1996, último dia da temporada de férias da Golden Week no Japão. Nesse dia, 2 estudantes de Rimi City, localizada na prefeitura de Toyama, decidiram participar de um teste de coragem em um local de fenômenos paranormais. No Japão, esses locais que são famosos por supostamente conterem algum tipo de assombração ou alguma atividade paranormal, são conhecidos como Shinrei Spots. Megumi Yashiki e Narumi Takumi, ambas apenas com 19 anos de idade, resolveram viajar para um desses Shinrei Spots na cidade de Ozu. O lugar ficava a cerca de 56 quilômetros da cidade delas. Por volta das 9 da noite, as 2 garotas partiram na viagem. Naquela época, telefones celulares não eram comuns no Japão. Então elas enviaram uma mensagem para suas famílias usando um pager para explicar que estavam indo para o Ozu fazer um Kimodameshi. Resumidamente, Kimodameshi seria aqueles jogos de coragem ou desafio. No meio do caminho, por volta das 9h30, as 2 meninas fizeram uma pequena parada em Kaiomaru Park, na cidade de Imizu. E nessa parada, elas basicamente foram ver alguns amigos. Por volta das 10 da noite, as 2 foram vistas abastecendo o carro. Por volta das 11 horas, um dos amigos das meninas recebeu uma mensagem de pager das garotas dizendo: "Estamos em Uozu", sugerindo que as 2 haviam chegado em seu destino. O local que as 2 meninas visitariam seria o Hotel de Tsubone Spa, localizado em uma área montanhosa de Uozu. Resumidamente, era um lugar para você tirar férias, para você ficar de boa. Só que o lugar acabou falindo e era muito caro demolir o prédio, então eles resolveram abandoná-lo. Com o passar dos anos, o Tsubono se tornou um hotel assombrado, servindo apenas para adolescentes irem lá e fazerem Kimodameshis. 2 dias após a viagem ao hotel, as garotas não retornaram e as famílias de Megumi e Narumi relataram as 2 como desaparecidas para a polícia da província de Toyama. As buscas, que inicialmente foram focadas no Hotel Tsubono, começaram. Esse era o último local conhecido para onde as garotas supostamente tinham ido antes de simplesmente desaparecer. Apesar da busca intensa, infelizmente, nenhum vestígio das garotas ou de seu veículo foi encontrado. Acreditando que as meninas pudessem ter decidido fugir por motivos pessoais,
meses, a polícia parou as buscas. O caso rapidamente se tornou um mistério nacional. O desaparecimento de Mego Miyashiki e Narumi Takumi se tornou notícia em todo o Japão. Muitas pessoas apresentaram teorias sobre o que poderia ter acontecido com as meninas. A ideia que elas encenaram o desaparecimento era bem forte no começo, mas isso não explicava o fato do porquê ninguém viu as meninas e nem o carro delas desde então. E como elas estavam indo visitar um lugar supostamente amaldiçoado, vocês já devem até imaginar que surgiram milhares de teorias paranormais tentando explicar o desaparecimento. O mistério do desaparecimento das meninas se tornou a grande lenda urbana no Japão, até que 24 anos depois, no dia 4 de março de 2020, o carro e os restos esqueléticos das garotas finalmente foram encontrados. O Subaru Vivio preto foi encontrado no fundo do mar do porto de Fushiki, na cidade de Imizu, justamente onde as garotas haviam parado. Então elas nem sequer haviam chegado ao local que haviam planejado, mas é aí que a história não bate. Lembram que as duas meninas haviam mandado mensagens afirmando que já estariam na cidade? Pois então, e é nesse ponto que as coisas começam a ficar de medo. Devido ao estado em que o corpo das duas estava, a perícia não pôde determinar a causa da morte. Foi determinado que a morte das duas foram causadas simplesmente por um acidente, mas é muito estranho, sabe? 6 anos antes, em 2014, 3 pessoas se apresentaram para a polícia da província de Toyama. Essas pessoas afirmaram que avistaram um carro com as mesmas características do carro da Megumi cair no porto na mesma noite do desaparecimento. A polícia inicialmente descartou as alegações, mas decidiu entrevistá-los novamente em janeiro de 2020. Foi relatado que à 00:30 na noite do desaparecimento, viram um carro Subaru preto com 2 garotas estacionados ao longo da beira do penhasco. A parte traseira do carro estava voltada para a direção da água. Conforme eles se aproximavam do carro pela frente para falar com as garotas, o carro começou subitamente a andar para trás e caiu. Eu acho essa história tão improvável e tão estranha. Eu pessoalmente acredito que é uma daquelas histórias de adolescente fazendo merda e escondendo por anos depois. 21の顔を持つ怪物 O Monstro das 21 Faces é o apelido dado a um criminoso nunca identificado que aterrorizou o Japão na década de 80. Ele basicamente fazia chantagens à polícia enviando cartas e envenenando doces de supermercados. Isso acabou causando caos generalizado no país a ponto de simplesmente quebrar a economia, pois as pessoas ficavam com medo de fazer compras no supermercado. É como se tivesse um super vilão no país no qual as pessoas não sabiam o que ele poderia decidir fazer no dia seguinte. Essa é uma história bem complexa, caótica e ela realmente só para quando acaba. E devido ao tamanho dessa camada e à complexidade dessa história, eu não irei resumi-la por completo nessa camada. Ainda assim, recomendo que vocês leiam matérias, vejam vídeos sobre o caso, realmente vale muito a pena. Takaoka Yuka Sabe aquela mina super possessiva, ciumenta, fenas maluca que colou no zap do namorado e bota um rastreador no chip dele? Aquela mina que trata o namorado da mesma forma que um PM trata um nóia. Esse estereótipo já é exagerado por si só, mas basicamente pegaram ele e elevaram ao extremo possível. E é daí que surgiu o termo yandere, algo que na teoria só existe nos animes. E pelo amor de Deus, né? O motivo disso é bem óbvio. Absolutamente ninguém consegue agir assim na vida real sem causar uma puta de uma vergonha alheia. Caso contrário, a pessoa provavelmente tá só interpretando um personagem, mas ainda assim é estranho. Convenhamos. Ou a pessoa tem 12 anos de idade, provavelmente. No entanto, meus amigos, existe o caso de uma pessoa maluca da cabeça o suficiente pra chegar o mais próximo possível desse tipo de personalidade na vida real. Yuka Takaoka nasceu em 28 de janeiro de 1998. Ela vivia na cidade de Shinjuku e trabalhava como gerente em um Hostess Club, eu não sei como pronuncia. Esse Hostess Club ficava em uma movimentada área noturna de Tóquio. Os Hostess Clubs são estabelecimentos noturnos populares no Japão. E explicando de forma simples, são basicamente cabarés meio gourmetizados. Existem versões desses clubes para ambos os sexos. Hostess Clubs para homens e Hosts Clubs para mulheres. Muito difícil pronunciar esse nome, meu Deus. Em ambos os dois, os funcionários que trabalham lá são pagos para meio que entreter os clientes. Eles precisam conversar, servir bebidas e, óbvio, em alguns desses clubes rola até mesmo você sabe o que, né?
Na versão para homens, as garotas são chamadas de anfitriãs. Sempre garotas jovens, bem vestidas, elegantes e que são bastante extrovertidas. Já na versão para mulheres, os homens são chamados de hosts, que são sempre homens bonitos, elegantes, sociáveis e que parecem que saíram diretamente de alguma boy band. Nesses clubes também há um sistema de ranking de funcionários mais populares que são escolhidos geralmente pelos próprios clientes. Os que possuem a maior classificação geralmente são os que recebem mais mimos, que são mais bem pagos e etc. O Phoenix Luna, a vítima dessa história, trampava em um desses hosts e ficava em quarto lugar no ranking do estabelecimento. A vida de Yuka até então era bastante comum, ela também trabalhava em um desses clubes. Até que um certo dia ela acabou conhecendo o Luna. Ambos os dois trocaram contatos no Twitter e logo depois começaram a se aproximar. Nesse ponto a Yuka já estava completamente obcecada pelo Luna. Todos os dias ela ia no hosting que ele trabalhava e gastava todo o seu dinheiro. Existiam algumas regras que meio que proibiam relacionamentos entre clientes e hosts. No entanto, os dois continuaram se encontrando e continuaram mantendo o relacionamento escondido. Os dois estavam se aproximando cada vez mais até que eles resolveram morar juntos. No entanto, esse relacionamento dos dois ia acabar dando merda mais cedo ou mais tarde, gente. A Yuka era uma pessoa extremamente possessiva e isso era meio perigoso, porque, tipo assim, a profissão deles meio que exigia que eles flertassem com várias pessoas, interagissem e tudo mais. E era justamente por isso que era proibido que os funcionários mantivessem um relacionamento com qualquer cliente. O crime dessa história ocorreu no dia 23 de maio de 2019. Curiosamente, apenas 3 dias depois dos dois terem começado a viver juntos. No dia 23 de maio de 2019, enquanto o Luna estava dormindo, a Yuka resolveu pegar o celular dele e ler as conversas. Daí ela acabou encontrando o que não devia e foi aí que começou a dar merda. As matérias dão a entender que a motivação dela ter feito o que fez foi somente por conta do que ela encontrou no celular de Luna. Mas não se sabe dizer se foi exatamente por isso, pois a polícia encontrou algumas mensagens no celular de Yuka e essas mensagens diziam: "Eu quero ser uma heroína trágica. Como é possível que ele consiga olhar para uma mulher que não seja eu? Eu sei que matá-la é o melhor. Se eu matar, será eterno. E não haverá dor. Eu não preciso de nada além de você." E segundo o que a própria Yuka afirmou quando foi interrogada, o plano dela seria tirar a vida de seu namorado e logo depois tirar sua própria vida. Ela já estaria bem pra baixo e completamente esgotada de ciúmes, insegurança e possessividade. Ela encontrar as conversas no celular dele teria sido mais a gota d'água, sabe? Luna havia adormecido, pois ele estava muito cansado após trabalhar uma noite inteira. Durante a tarde, ele acordou coberto de sangue, com um corte enorme que ia do centro do seu peito até seu umbigo. E uma faca estava perfurando sua barriga. Yuko estava esfaqueando e Luna, para tentar, entre muitas aspas, controlar a situação, disse: "Eu sempre vou te amar, por favor, larga essa faca, eu não vou chamar a polícia." Mas a Yuka já estava 100% decidida do que queria fazer e continuava esfaqueando ele. Ele conseguiu empurrá-la e fugiu para o segundo andar e a Yuko seguiu. Completamente debilitado e sangrando no chão, Yuka sentou ao lado de Luna e casualmente começou a fumar um cigarro. Então ela pegou o celular dela e ligou para um amigo como se nada estivesse acontecendo. A intenção de Yuka era assistir seu namorado morrer e tirar sua própria vida logo depois. E ela meio que tava super tranquila com essa ideia. Quando a polícia chegou, a Yuka estava estranhamente calma, sorrindo pras câmeras e tudo mais. Eu não sei se ela fez isso por ser dodói da cabeça ou se é aquela pira que os criminosos têm de ficarem sendo cringe quando estão sendo presos e filmados. Ela talvez quisesse pagar de Ed ou achava que era alguma personagem de anime, sei lá. O Luna acabou ficando em um estado grave, mas ele acabou sobrevivendo e voltando para o seu trabalho. Só que, em uma entrevista, ele acabou dizendo o seguinte: "Eu não guardo rancor pela Yuka. Eu acho que havia motivos para ela ter me esfaqueado e eu sou muito agradecido a ela." E também disse que Yuka não merecia ser presa por isso e que as pessoas merecem ser livres sem pagar pelos seus pecados. Meu Deus, né, mano? O que uma buceta não faz? E o estopim desse caso foi quando as pessoas meio que começaram a idolatrar ela nas redes sociais só pelo fato dela ser bonitinha. Única e exclusivamente só pelo fato dela ter pagado de Ed enquanto estava sendo presa, por ser bonitinha e ter tirado fotos em ângulos legais. Manabe Kaori no saito
Esse tópico conta sobre um site que era um tanto perigoso de se acessar, então eu não recomendo que vocês pesquisem sobre ele, tá? Não vão atrás desse site, pelo amor de Deus. E qual que é o rolê? Primeiramente, dando contexto, Kaori Manabe é uma atriz japonesa bem famosa que já participou de vários filmes e ela atua muito bem, é muito talentosa e até aí perfeito, tudo certo. Acontece que ela não tem nada a ver com o tópico em específico, exceto por usarem o nome dela para atrair pessoas para um site. Reza a lenda que esse site continha um screamer com um som extremamente alto e ainda brincava o PC do coitado que eu acessasse. Mesmo que o site original já não exista mais, eu não recomendo que vocês pesquisem por nada relacionado a ele, tá? Antigamente ele servia para trollar pessoas inocentes e desavisadas, e hoje em dia ele serve justamente para trollar pessoas que vão atrás do site por curiosidade. レッドモンキーフォルダ The Red Monkey Folder é um antigo vírus japonês daqueles que destroem o teu sistema por completo. Eu não achei quase nenhuma informação sobre ele e eu também encontrei pouquíssimos vídeos japoneses mostrando o vírus na prática. No entanto, eu encontrei pessoas relatando que se infectaram com o vírus navegando pela internet nos anos 2000 quando eram crianças. O malware fazia uns barulhos bem altos e logo depois brincava o PC da vítima. Se hoje em dia ainda é meio assustador pensar em pegar um vírus desse, imagine então nessa época. E novamente, não vai atrás desse vírus. Hoje em dia ele infecta mais computadores de pessoas que o conheceram por vídeos como esse do que qualquer outra coisa, então toma cuidado, tá? 呪われたクリネックスの CM Reza a lenda que o comercial japonês da marca Kleenex seria supostamente amaldiçoado. Quando eu vi esse tópico pela primeira vez, eu achava que ele era amaldiçoado no sentido de... Meu Deus do céu, o que é isso? Mas aparentemente há rumores a respeito de mortes e coisas estranhas que aconteceram com pessoas que estavam envolvidas na produção. Claro que são histórias bem duvidosas e provavelmente nada vai te acontecer caso você assistir. Mas mesmo sabendo que são só creepypastas e rumores falsos, ainda assim é um comercial que, meu Deus do céu. Seja lá quem produziu ele, eu só me pergunto, pra que fazer um bagulho desse? 東京ゲロ Tokyo Poke é um site japonês muito estranho que postava fotos de vômitos que encontrava pelos bairros de Tóquio. Há um motivo e um contexto por trás disso, mas sinceramente, eu meio que não quero ficar vendo foto de vômito, então esse tópico não é algo que eu quero ir a fundo, sabe? A única coisa que eu sei é que nesse site rolava um tipo de avaliação de melhores gorfadas. Sim, eu não tô de meme. 世田谷一家殺害事件 O assassinato da família Setagaya refere-se aos assassinatos não resolvidos que aconteceram na noite de 30 a 31 de dezembro de 2000. Eles foram mortos durante uma invasão à sua casa por um agressor desconhecido que permaneceu na casa por várias horas antes de simplesmente desaparecer. A polícia japonesa iniciou uma extensa investigação que revelou o DNA do assassino e muitas pistas específicas sobre sua identidade. No entanto, o invasor nunca foi identificado. Às 10h40 da manhã, em 31 de dezembro de 2000, os corpos de toda a família foram descobertos pela avó que estava passando pela casa. Segundo a investigação, a família foi assassinada em 30 a 31 de dezembro, por volta das 11h30 até meia-noite. O assassino permaneceu dentro da casa por 2 a 10 horas, e durante essas horas ele utilizou o computador da família, consumiu 4 garrafas de chá de cevada, um melão e 4 sorvetes de sua geladeira. Ele também chegou a utilizar o banheiro da família. Gavetas e papéis foram revirados, com alguns sendo jogados na banheira e no vaso sanitário. E algum dinheiro também foi levado. Surpreendentemente, o assassino também deixou 10 itens para trás no sofá da família. Uma faca, um cachecol, uma pochete, um suéter, uma jaqueta, um chapéu, um par de luvas, um par de sapatos e 2 lenços. A polícia conseguiu deduzir várias pistas bem específicas sobre a identidade do criminoso, mas não conseguiu encontrar ou prender um suspeito. A investigação dos assassinatos está entre as maiores da história japonesa. Ela envolveu mais de 246 mil investigadores que coletaram mais de 12 mil peças de evidência. Todas as evidências relacionadas ao caso permaneceram sob custódia. Ainda há uma recompensa de 20 milhões de ienes por informações que levem à prisão do assassino. 大内久志 De todos os tópicos que eu comentei, esse em específico é o que eu mais indico para que você não pesquise por imagens. As imagens a respeito desse tópico são de longe as coisas mais horríveis e nojentas que eu já vi em toda a minha vida, então fique o alerta.
Hisashi Oshi foi uma vítima de um acidente nuclear em seu trabalho que acabou recebendo tanta radiação em seu corpo que ele aos poucos começou a literalmente se desintegrar. Ele foi considerado a única pessoa em todo o Japão a receber uma quantidade tão mortal de radiação em tão pouco tempo. Estima-se que ele tenha sido exposto a uma quantidade de radiação equivalente a do hipocentro do bombardeio de Hiroshima. O estado em que esse homem ficou foi tão brutal e tão feio que literalmente não existem palavras. Hisashi Oshi ainda ficou vivo por 83 dias, agonizando enquanto cada célula de seu corpo se desfazia lentamente. 人型 Em 2004, no Fórum 2 Channel, foi criado um tópico sobre uma série de comerciais de TV assustadores que os usuários haviam achado memoráveis. Um dos comentários nesse tópico acabou chamando a atenção e ele dizia o seguinte: havia um comercial terrivelmente assustador e eu ainda o guardo na minha memória. E logo depois ele basicamente descreveu esse vídeo. Não há nenhuma evidência concreta de que esse comercial realmente existiu ou que ele é de fato alguma mídia perdida. 3S カーブ A curva SSS, localizada em Okinawa, é considerada um Shinra Spot devido ao grande número de soldados japoneses que morreram durante a Segunda Guerra. Os espíritos desses soldados são relatados como ainda assombrando a área, resultando em experiências paranormais para alguns visitantes. Essas experiências incluem náuseas, tonturas, sensações de toque e a sensação de estar sendo observado. Além disso, algumas pessoas afirmaram ter visto figuras vestidas como soldados caminhando na região. O local não é muito conhecido e não se tem muitas imagens e nem informações além de publicações em sites de histórias de terror. Poucas pessoas foram lá por conta própria. Vocês teriam coragem? Eu não teria, não. パナウェーブ Em todo lugar do mundo existem pessoas conspiracionistas, isso é completamente normal, até certo ponto, pelo menos. É até legal acreditar que existe algo que o governo não quer que você saiba e que existe uma grande conspiração mundial e eles estão de olho em nós. Só que quando você começa a dedicar a sua própria vida, a dedicar literalmente a sua pessoa a existir em torno disso, e você mora no Japão, você acaba se tornando um membro do Panawave. O Panawave é basicamente um grupo que alega ser perseguido por ondas de micro-ondas emitidas pelo governo, e eles afirmam que essas ondas têm efeitos negativos em sua saúde. Eles se vestem com roupas brancas que cobrem o corpo completamente para se proteger dessas supostas micro-ondas. Imagina se encontra essa galera de noite no meio da rua. O grupo possui um total de 1.200 membros e não é levado muito a sério. Por hoje é isso. Eu estou com a meta de chegar a 10 mil inscritos até o fim desse ano de 2023. Acredito que eu não vou conseguir bater a meta nesse período de tempo, na verdade eu não faço ideia. Mas não custa tentar, né? Vai saber. Já deixo aqui a minha playlist de icebergs pra você que é novo por aqui. E eu vou me despedindo. Espero muito que você tenha gostado do conteúdo. Um beijo e tchau.